Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Luan Macedo, eu trabalho com dados já há alguns anos e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer filtros de linhas, diferentes filtros de linhas aqui no K9, tá? Para quem está acompanhando aqui a série de aulas, eu trouxe uma tabela conhecida da gente, né, da última aula para cá, tá? Então, se você não viu os vídeos anteriores, aqui embaixo eu vou deixar o link, tá? Na descrição para você poder acompanhar. Então a gente tem essa tabela que tem nome, idade, gênero, cargo e salário, tá? Sendo idade e salário números inteiros. E o nome, gênero e cargo são textos, né? São strings, tá? Beleza. Eu tenho alguns row filters, tá? Para quem não sabe, row é linha, né? Então row filter seria filtro de linha, tá? Então beleza, eu tenho aqui, ó, duplicate row filter, que isso aqui eu vou fazer um outro vídeo porque ele é muito específico. Tem o nominal value row filter, que é esse daqui. Tem o reference row filter, que ele está aqui embaixo. Tem o row filter normal, que é esse daqui. Tem o rule-based row filter, que é este daqui. E tem o rule-based row filter com dicionário, que é esse daqui, tá? Então eu vou mostrar essas opções aí para vocês hoje, tá? Beleza. O que a gente tem aqui, né? Nesse nominal value row filter, o que ele é? Se você clica duas vezes, ele abre aqui, tá? E por padrão, ele vem com esse manual selection aqui, tá? Então, o que você pode escolher? Eu posso escolher aqui as colunas. Como ele é nominal value row filter, ele só as colunas em que você tiver texto, você consegue fazer esse filtro aqui com esse nó, tá? Então, você pode ver que idade e salário não aparecem aqui porque eles são números e aí não dá para você fazer esse tipo de filtro aqui, tá? Então, nesse exemplo, a gente está filtrando a coluna cargo, e aí eu posso fazer uma seleção manual de apenas quem for analista, por exemplo, tá? E uma outra maneira de você fazer esse filtro seria por wildcard aqui, por exemplo. Você usa aqui, ó, o pattern, o padrão que ele quer é analista, e esse asteriscozinho no final é que pode ter qualquer outra coisa depois dele, além desse cara. Então, ó, tá vendo que ele automaticamente já coloca aqui o match include, tá? Então, por exemplo, se eu tirar esse asterisco, volta todo mundo lá para que ele está excluindo, tá? Aí na hora que eu boto esse cara, ó, ele pega todo mundo que é analista. Se eu colocar, por exemplo, um espaço e um J e botar o asterisco, ele só vai trazer o júnior, porque só o júnior continua seguindo esse primeiro trecho, tá? E se você quiser seguir exatamente a mesma coisa, só que ao invés de você incluir o analista, você quer tirar todos os analistas, você marca o exclude matching aqui, que aí ele vai inverter. Porque aqui ele está excluindo supervisor, gerente e assistente, e ele está incluindo. O incluir aqui no caso é que ele vai filtrar, né? Quem que você está filtrando? Você está filtrando esses caras, então esses caras vão passar, os dados deles vão passar para o próximo passo do fluxo, tá? Se você vier no excluir, aí você está excluindo os analistas e você está levando as informações do supervisor, gerente e assistente, tá? Um conceito que é extremamente importante aqui é o seguinte, ó, aqui embaixo tem o Enforce Exclusion e tem o Enforce Inclusion, tá? O que significa isso? Pensa que você tem essa tua tabela e você está querendo fazer um filtro de analistas, tá? Você quer sempre que todo analista que entre, ele continue seguindo. Ou melhor, todas as pessoas que não são analistas, elas ficam. Você não quer a informação delas. O que isso aqui quer dizer? Você está dizendo o seguinte, ó. Sempre que ele for, se eu travar a inclusão, pensa que eu tenho uma base e ela foi atualizada, tá? E eu só quero que a analista júnior, pleno e sênior passem as informações. Digamos que você cadastrou um diretor. O diretor, como você só está incluindo os analistas, ele vai ser excluído e ele vai vir para cá, tá? Agora, o que acontece se eu travar a exclusão? Eu só estou excluindo o supervisor, gerente e assistente. No momento que eu boto um diretor nessa lista, ele vai passar, a informação do diretor vai passar. Então, isso aqui é muito importante, ele é uma trava. O que você quer travar? Quem você está excluindo ou quem você está incluindo, tá? Isso é muito, muito legal, é muito importante isso daqui, tá? Então, beleza, eu dei um play, né? E aí, ó, como você pode ver, a gente só vai estar filtrando agora analistas, tá? Que foi o nosso filtro ali. Beleza, esse segundo aqui, ó, ele tem algumas opções, tá? Que é o row filter. Você pode fazer um filtro pela coluna,
Então, por exemplo, eu quero fazer o mesmo filtro que estava lá, né? Posso fazer um Use Pattern Matching aqui, contém wildcards, aí ficaria analista e no final ali ele vai filtrar exatamente a mesma coisa, tá vendo? Só analista. Ou seja, isso é uma possibilidade. Só que o que que você pode fazer? Se você seleciona aqui, ó, você tem as opções todas do cargo ou do gênero, por exemplo. Você vem aqui, ó, ele vai aparecer a listinha, tá? Isso é uma possibilidade. E você pode fazer filtros de número também. Então, por exemplo, se eu quiser fazer salário, eu posso filtrar um salário específico, 5.000, por exemplo, se eu quiser. Aqui, como tem muitos valores, ele não vai aparecer. Quando é número assim, ele não aparece uma lista, tá? E você pode usar algum range, né? Então, por exemplo, eu quero todo mundo que ganhe acima de 3.000, ou seja, lower bound é a banda de baixo, né? A parte de baixo, o menor número vai ser 3.000. Então, eu estou incluindo somente quem tem mais que 3.000 reais de salário. Então, ó, tenho todo mundo aqui tem acima de 3.000, né? Tinha alguma pessoa, acho que com 2.800, que é o assistente, ele não está nessa lista, tá? Isso é uma possibilidade, ou você pode filtrar apenas missing values, por exemplo, tá? E aí aqui, o que que é legal? Eu vou deixar aqui acima de 3.000, tá? Só para fazer o teste. E o que que é legal que é o seguinte, você pode fazer, incluir as linhas pelo atributo ou excluir as linhas pelo atributo. Então, eu não quero ninguém que receba acima de 3.000 reais. Eu aplico, ok, e eu vejo aqui, ó, eu só tenho o assistente, que é a Gabriela, tá? Então, isso é uma outra possibilidade. Aqui você pode também incluir e excluir pelo número da linha, tá? Pelo número. Então, eu quero só as 10 primeiras linhas, né? Então, eu quero da 1 até a 10, por exemplo, ou até a 5, tá? Você pode fazer isso. Pode excluir pelo número também. E pelo Row ID. Row ID é como se fosse o índice da linha. Não sei se vocês já viram, mas a gente tem um índice aqui na esquerda, ó. A Gabriela, por exemplo, ela é Row 3, é o ID dela, é o ID da linha, tá? Isso aqui eu uso muito pouco, tá? Então eu vou incluir aqui todo mundo que ganha acima de 3.000 reais, só para exemplo, beleza? O Reference Row Filter, ele é legal, que ele é o seguinte, ó. Você tem, né, só para lembrar, você tem essa tabela, que tem essas 10 linhas, tá? Tem todo mundo. Só que por alguma razão eu tenho uma tabela, eu tenho uma outra tabela aqui que eu criei, ó. Então deixa eu mostrar para vocês, que tá como words aqui, mas na verdade seriam os cargos, tá? Então eu quero filtrar todo mundo que tem os cargos analista ou gerente, tá? No caso aqui eu só preciso botar um analista júnior, por exemplo, porque aqui ele faz um cruzamento certinho. Deixa eu só alterar esse word para cargo também. E pronto. Dá um apply aqui, ok, F7. Beleza. No Reference Row Filter, o que que eu estou falando? Eu quero que essa coluna de cima, aqui ó, essa tabela, seja filtrada. E eu vou filtrar por cargo, né? Então eu vou cruzar cargo com cargo, tá? Então ó, a data da coluna que eu quero e a da referência é cargo também. Eu quero incluir somente as linhas que eu tenho nessa daqui, ou seja, ele vai filtrar analista júnior e gerente só, tá? É para ele filtrar só esses dois. E foi justamente o que ele trouxe, ó. Ele só trouxe quem tem o cargo analista júnior e gerente. Então isso aqui é legal quando você tem uma outra tabela auxiliar e você fala, eu quero esses nomes aqui, você tem uma tabela dos nomes que você precisa, você faz um filtro por referência, tá? Isso aqui é essa possibilidade. Aí aqui, essa é exatamente a mesma tabela, tá? Eu só fiz aqui do lado para ficar um pouco mais organizado, tem os mesmos 10 caras. E aqui, essa daqui começa a ficar legal, tá? Que é por regra. Você consegue fazer algumas regras, né? Pensando em Excel, seria um if aí, um C, né, do Excel, alguma coisa do gênero. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu estou falando o seguinte, eu quero todos os gêneros femininos e salários acima de 3.000 reais. E aí, essa é a sintaxe, tá? Então, você põe a coluna, você faz uma regra, ele põe até a regrinha aqui em cima, então, ó, por exemplo, ele está falando assim, ó, se essa coluna aqui for maior que 5, é falso, por exemplo. E aí você escolhe se você quer incluir os verdadeiros ou excluir os verdadeiros, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando, eu quero o gênero seja feminino e o salário seja maior que 3.000, isso é verdadeiro. E eu quero excluir os verdadeiros, ou seja, todo mundo que for mulher e que ganhar
mais do que 3 mil reais, eu vou tirar da minha tabela, tá? Então, ele só está falando aqui que ele não vai resetar. E pronto, ó, realmente, eu não tenho nenhuma mulher que ganhe mais do que 3 mil reais. Agora eu só tenho a Gabriela que ganha menos de 3 mil reais, tá? E aí, se eu quiser inverter essa lógica, eu posso inverter, eu posso incluir apenas essas mulheres. Aí eu boto, e agora só tenho mulheres que ganham mais que 3 mil reais, tá? E aí são infinitas possibilidades. Você pode usar um OR aqui, ó. Você pode usar um IN também. Então, por exemplo, pode usar um like, ó. Like é legal também. Quer ver? Vou fazer uma outra regra aqui, ó. Que a idade esteja seja uma dessas idades aqui, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 anos. Isso aqui é true. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para a idade e vai falar: a idade da linha, ela é uma dessas idades, 20 a 28? Se for, ele vai ser true e ele vai voltar este valor. Então, ó, pronto, ó, voltou 26, 27, 21, 24, 28, 27, 27 e 23. 8 pessoas têm essa faixa etária, tá? Então, dá para fazer inúmeras regras aqui, tá? Muita coisa mesmo. E aí, por último, mas não menos importante, desse nosso primeiro exemplo, esse daqui é um pouquinho mais complexo, tá? Ele é aplicado para exemplos muito específicos, mas só para vocês saberem que isso existe, que é o seguinte, ó. Aqui eu estou falando qual cargo eu quero filtrar, tá? Então, analista e gerente. Aí aqui tem o String Manipulation, depois eu vou explicar para vocês, mas basicamente você consegue fazer uma série de tratamentos com textos, tá? E aqui eu estou criando uma regra, tá? Então eu estou juntando a informação que vem na coluna cargo e eu estou falando assim para ela tem que ser parecida com o cargo que eu tenho na outra tabela. Eu estou criando uma regra, tá? Então falando, se o cargo for parecido com outro cargo, isso aqui vai ser true, vai ser verdadeiro. Basicamente é isso, tá? E aí aqui eu tenho um dicionário que eu falo o seguinte, ó. Eu estou vendo da mesma tabela, tá vendo? Ó? Essa tabela eu quero filtrar justamente a criação dessa regra. E aí o que eu falo, ó? Eu tenho essa coluna que é de regra, e aí ele vai aplicar, e eu deixo o none aqui mesmo vazio. E eu estou incluindo os valores verdadeiros. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar para mim quem tenha cargos parecidos, sejam like, né? Cargos que tenham aqueles inícios de nome, gerente e analista. Então ele vai trazer todo o resto de analista. Trouxe todos os analistas que a gente tinha e trouxe gerente também, tá? Então só para vocês entenderem. Agora eu vou colocar, por exemplo, aqui assistente, assistente. Beleza, na hora que eu coloco assistente aqui, eu vou rodar e ele também vai trazer o assistente. O assistente também veio agora, a Gabriela. Tá? Então isso é muito legal para fazer esse tipo de tratamento. Beleza? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer ver mais explicações sobre K9, mais explicações sobre os nós, não esquece de se inscrever no canal e de deixar teu like, que é muito importante para a gente, para que o algoritmo entenda que a gente está sendo relevante de alguma maneira. Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço.